Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais densos, mais ricos teologicamente e, eu diria, profeticamente importantes de todo o Antigo Testamento, o capítulo 6 de Zacarias. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai se basear na excelente análise expositiva do teólogo Richard D. Phillips. O nosso objetivo aqui é simples: dissecar essa profecia incrível que começa com uma visão quase cósmica de poder universal e termina focado na pessoa e na obra do Messias. Entender essa passagem é simplesmente crucial. Ela não só encerra aquela série de visões noturnas que Zacarias teve, mas ela também nos dá chaves de interpretação que são indispensáveis, tanto para entender a profecia daquela época, quanto e principalmente para entender o que o Novo Testamento vai dizer sobre salvação e sobre a igreja. Então eu peço que vocês venham comigo com a mente aberta, porque o que a gente vai explorar hoje é realmente extraordinário. Para a gente não se perder, vamos seguir a própria estrutura do texto. Primeiro vamos começar com a visão dos carros celestiais, olhando o contexto, o simbolismo todo por trás e a ideia de soberania de Deus que ela nos passa. Depois, nas sessões 2 e 3, a gente vai fundo no significado desses carros como agentes da providência divina e qual era a missão específica deles. E aí, na segunda metade da nossa aula, a gente dá uma virada de chave e foca no ato profético da coroação, que é, na verdade, o clímax de tudo que foi visto antes. A quinta sessão vai ser toda dedicada a entender quem é o Messias, o tal do renovo. E, por fim, a gente amarra tudo pensando nas implicações disso tudo e com algumas perguntas para a gente refletir. Vamos começar? Ok. Para a gente sentir o impacto dessa visão, a gente precisa se transportar no tempo. Imagina só, estamos lá por volta de 520 a.C. O império que manda em tudo é o persa, com Dario I no trono. Uma parte do povo judeu voltou do exílio na Babilônia, mas a realidade que eles encontram é desoladora. Jerusalém é uma sombra do que já foi, o grande templo de Salomão ainda está em ruínas. A reconstrução até começou, mas parou por quase 20 anos. Por quê? Um pouco de desânimo do próprio povo e muita, mas muita oposição dos vizinhos, principalmente dos samaritanos. O sentimento geral era de fraqueza. Fraqueza política, econômica e, claro, espiritual. E é nesse cenário cinzento que Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias. Ageu tinha uma mensagem mais direta: pessoal, vamos reconstruir o templo. Já Zacarias, ele recebe uma série de 8 visões durante a noite e o objetivo delas era levantar os olhos do povo daquela miséria para a realidade do céu, que é quem de fato governa a história. E a visão dos carros que a gente vai ver agora é a oitava e última. Ela meio que fecha um ciclo com a primeira visão, que também tinha cavaleiros. Mas como a gente vai ver, o tom muda completamente. A gente sai da vigilância para uma intervenção militar de Deus. E aí o texto já começa com essa imagem super forte, uma cena que a gente chama de teofania, ou seja, uma manifestação do poder de Deus. E ela vem carregada de um simbolismo que a gente chama de apocalíptico. Zacarias vê 4 carros de guerra, pensa no armamento mais poderoso daquela época, saindo de um vão entre 2 montes de bronze. A imagem foi feita para causar espanto, para inspirar um temor reverente. Na literatura daquela época, visões assim queriam comunicar uma coisa só: a autoridade e o poder que ninguém pode questionar ou resistir. E não é uma foto, é um filme, tem movimento, tem poder. O poder do céu está invadindo a terra e cada detalhe dessa visão, os carros, os montes, o bronze, tudo isso constrói a mensagem principal: a soberania de Deus e um juízo que está prestes a acontecer. Certo, mas o que exatamente são esses 2 montes de bronze? Essa é uma pergunta que já gerou muita discussão. Vamos analisar as possibilidades. O reformador João Calvino, por exemplo, olhou para esses montes e viu um símbolo do plano eterno de Deus. Sabe, aquele decreto que ninguém pode penetrar, de onde tudo se origina. É uma interpretação que faz muito sentido teologicamente. Outros já tentaram uma explicação mais geográfica. Talvez seja um Monte Moriá, onde ficava o templo, e o Monte das Oliveiras. O problema é que o texto não dá muitas pistas para a gente seguir por aí. A interpretação que parece ser mais forte e que o próprio Phillips defende conecta esses montes com as 2 colunas gigantes de bronze que ficavam na entrada do Templo de Salomão, as famosas Jaquim e Boaz. Pensa comigo, aquelas colunas eram o portal para a presença de Deus. O que Zacarias vê é como se Deus pegasse essas colunas e as amplificasse numa escala gigantesca, cósmica, transformando-as nos portões do próprio céu. É de lá, da sua santa presença, que o juízo de Deus é enviado para a terra. E o material, o bronze, não foi escolhido por acaso. Ele tem um peso teológico enorme. Na Bíblia, o bronze está quase sempre ligado à ideia de força, de durabilidade e, o mais importante aqui, de juízo. O altar onde os sacrifícios eram queimados no tabernáculo, onde o pecado era julgado pelo fogo, era revestido de bronze. Lá em Jeremias capítulo 1, Deus diz que vai fazer do profeta um muro de bronze, ou seja,
invencível. Então, quando a visão descreve os portões do céu como montes maciços de bronze, a mensagem é clara. A fonte do poder de Deus é inabalável. Seus planos são firmes e a sua justiça, pessoal, é inevitável. A soberania de Deus não é só uma ideia bonita, é uma realidade concreta, poderosa e de onde sai um juízo terrível. E aqui comparar com a primeira visão de Zacarias ajuda muito a gente a entender. Lembra? Lá a gente tinha cavaleiros patrulhando, tipo uma missão de reconhecimento. Eles voltam e dizem que as nações estão em paz, mas era uma paz falsa, construída em cima da opressão do povo de Deus. Aquela era, vamos dizer, a cavalaria leve de Deus numa missão de inteligência. Agora, na oitava visão, a coisa muda. É uma ofensiva militar. Os carros de guerra são a cavalaria pesada, a tropa de elite do exército do céu. Richard Phillips faz uma analogia ótima. Ele diz que são como os tanques de guerra de hoje. Eles não estão saindo para olhar, eles estão saindo para executar a vontade de Deus com uma força esmagadora. A mensagem para o povo exilado era muito clara. O tempo de observação acabou. Agora é hora da ação, do juízo decisivo de Deus contra os impérios que os oprimiram. E cada um desses carros é puxado por cavalos de cores diferentes, vermelhos, pretos, brancos e baios, que seriam os malhados. O simbolismo de cores no Antigo Testamento pode variar um pouco, mas a gente tem um paralelo muito claro lá em Apocalipse, capítulo 6, com os 4 cavaleiros do Apocalipse. É claro que o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, bebeu muito na fonte dos profetas, incluindo Zacarias. Lá em Apocalipse, o cavalo vermelho significa guerra, o preto, fome e sofrimento, o branco, conquista, e o cavalo pálido, a morte por várias pragas, o que bate muito com a ideia do cavalo baio ou malhado aqui. Mesmo que a ordem das cores seja um pouco diferente, o Apocalipse nos ajuda a entender que esses carros trazem diferentes aspectos do juízo de Deus que vai ser derramado sobre a terra. Então, para a gente fechar essa primeira sessão, a gente viu que a visão dos carros celestiais é um símbolo poderosíssimo da soberania e do poder de Deus para julgar. Os montes de bronze mostram que esse poder vem de uma fonte firme, santa, que não muda, e os carros com seus cavalos coloridos são os agentes desse juízo que está vindo. Essa visão, em total contraste com a primeira, muda o tom de estamos observando para estamos agindo. E isso era para garantir ao povo daquela época que, mesmo eles se sentindo fracos, o poder que de fato governa o universo estava prestes a agir em favor deles. Bom, depois de ver essa imagem de poder total de Deus, a profecia nos chama para ir mais fundo. Esse não é um poder qualquer, um poder aleatório, caótico. Não, é um poder com propósito, com controle, com direção. E na teologia, a gente dá um nome para esse governo intencional de Deus sobre tudo: providência. É muito importante a gente não confundir a doutrina bíblica da providência com outras ideias. Por exemplo, o deísmo, que diz que Deus criou o mundo e depois o abandonou. Ou o panteísmo, que mistura Deus com a criação. A visão de Zacarias é diferente. Ela mostra um Deus que está acima de tudo, mas que, ao mesmo tempo, está ativamente envolvido nos assuntos do mundo. E os carros, eles são a providência em ação. Mas o que é exatamente essa doutrina da providência? Richard Phillips usa uma definição clássica do teólogo R.L. Debney, que é perfeita. Ele diz que a providência é a preservação e governo totalmente santo, sábio e poderoso sobre todas as suas criaturas e suas ações. Essa definição tem 2 partes-chave: preservação, ou seja, Deus sustenta a existência de tudo, e governo, ou seja, Deus dirige todas as coisas para os seus objetivos finais. O que isso quer dizer na prática? Que nada, absolutamente nada no universo, do movimento das estrelas às decisões de um presidente, está fora do controle soberano de Deus. É uma doutrina complexa, claro, mas a Bíblia a apresenta como uma fonte de muito conforto e segurança para o povo de Deus. Os carros de Zacarias são basicamente uma encenação dessa verdade. Deus está no controle e move as peças da história para cumprir os seus planos. E uma coisa fantástica sobre a providência é que ela funciona tanto no grande quanto no pequeno. Essa citação do teólogo Paul Helm é perfeita. A mesma soberania que envia exércitos celestiais para julgar impérios é a soberania que cuida dos mínimos detalhes da sua vida, da minha vida. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 10. Ele disse que nem um pardal, que não valia quase nada, cai no chão sem que o Pai Celestial permita. E ele termina dizendo: não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Então, a providência de Deus não é a de um general que só move exércitos de longe. É a de um pai que governa o universo inteiro e, ao mesmo tempo, cuida pessoalmente de cada um de seus filhos. Zacarias, claro, fica confuso com a visão e pergunta: o que é isso? E a resposta do anjo é muito reveladora. Ele diz: são os 4 ventos do céu que saem da presença do Senhor de toda a terra. O anjo usa um símbolo para explicar outro. Na Bíblia, o vento, em hebraico ruach, que é a mesma palavra para espírito,
Raramente é uma brisa suave. Quase sempre o vento representa uma força poderosa e invisível que ninguém pode parar e às vezes destrutiva que cumpre os planos de Deus. Lá no profeta Ezequiel, a visão da glória de Deus começa com um vento tempestuoso. No Novo Testamento, em Atos 2, o Espírito Santo desce como um vento impetuoso. Então, quando o anjo diz que os carros são os ventos, ele está definindo eles como os agentes da vontade soberana de Deus que agem com um poder que a gente não vê, mas com uma força que ninguém pode controlar. E a Bíblia usa várias metáforas diferentes para falar desses agentes da providência de Deus. Porque, vamos ser sinceros, a ação de Deus no mundo muitas vezes vai além do que a gente consegue perceber. O Salmo 104 diz que Deus faz a seus anjos ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Anjos, carros de guerra, ventos, fogo, todas essas imagens apontam para uma única verdade. O poder de Deus está sempre agindo na história, de formas que a gente pode ou não perceber, mas sempre de um jeito eficaz para cumprir a sua vontade. A visão de Zacarias serve para tornar esse poder invisível por um momento visível, para fortalecer a fé do povo. Resumindo essa segunda parte, a gente definiu que os carros não são só força bruta, mas são os agentes da providência divina. Vimos que a providência é o governativo, santo, sábio, poderoso de Deus sobre tudo. E a identificação dos carros com os 4 ventos do céu mostra que eles são os executores invisíveis e irresistíveis da vontade de Deus. Ou seja, os eventos da história não são acidentes, mas estão sob o controle total do Criador. Ok, a gente já entendeu que os carros são agentes da providência. Agora, vamos ver o que eles foram fazer. A visão não é só uma demonstração de poder, ela descreve uma missão bem específica, e essa missão é a aplicação prática da providência de Deus naquele contexto: executar o juízo sobre as nações que oprimiram o povo de Israel por tanto tempo. A teologia da soberania de Deus se transforma em ação de justiça na história. O texto descreve uma verdadeira estratégia militar divina. Olha só, o carro com os cavalos pretos, que simboliza luto e morte, é enviado para a terra do norte. Para um israelita, norte era de onde vinham as piores ameaças. Primeiro a Assíria, depois a Babilônia, e na época de Zacarias o poder do Império Persa. E aí o que acontece? O carro com os cavalos brancos, símbolo de conquista e vitória, segue o primeiro, também para o norte. É como uma força-tarefa dupla enviada contra a maior potência mundial da época. Isso mostra que o juízo de Deus seria certo e completo. Já o carro com os cavalos baios, que representa vários tipos de juízo como pragas e fome, é enviado para o sul, na direção do Egito, o outro grande inimigo histórico de Israel. E o carro vermelho, da guerra? Curiosamente, ele não tem uma direção específica, talvez porque a guerra seja o pano de fundo de todos os outros juízos. E a visão chega no seu ponto mais alto com essa frase, o que significa fazer repousar o meu espírito. A palavra em hebraico aqui tem a ideia de acalmar, de satisfazer. A imagem é como se o Espírito de Deus estivesse inquieto, agitado, perturbado com a injustiça e a opressão que o povo dele sofreu nas mãos dos impérios do norte. A ira justa de Deus estava acesa, e a execução do juízo, feita pelos carros, satisfaz a justiça divina, acalma essa ira e estabelece a sua vontade. Quando a justiça é feita, o Espírito de Deus encontra repouso. Essa é uma das declarações mais fortes do Antigo Testamento sobre o quanto Deus se importa com a justiça para o seu povo. O objetivo dessa visão era, no fundo, mudar a forma como o povo via a realidade. Olhando com os olhos humanos, o que eles viam? Uma Jerusalém fraca, pequena, insignificante, diante de impérios gigantescos. Parecia que a história era decidida só pelo poder militar e político, mas Deus abre os olhos de Zacarias para a realidade espiritual, para quem realmente manda no universo. A visão queria desmontar a lógica do mundo e colocar a lógica de Deus no lugar. Na realidade da fé, Jerusalém, mesmo fraca, estava protegida por exércitos do céu, e os impérios, mesmo parecendo poderosos, estavam debaixo do juízo de Deus. A história de Eliseu e seu servo em 2 Reis 6 é um paralelo perfeito. O servo só viu o exército inimigo cercando eles, mas Eliseu, com os olhos da fé, via a montanha cheia de carros e cavalos de fogo. A visão de Zacarias é um convite para a gente ver o mundo com os olhos de Eliseu. A missão dos carros nos ensina um princípio que vale para sempre. Deus defende o seu povo. O aviso lá de Zacarias 2:8, aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos, é a base para a ação dos carros. Deus se identifica tanto com seu povo que uma agressão a eles é uma agressão a ele mesmo. Agora, no Novo Testamento, isso não significa que a gente pode ser arrogante ou querer vingança. Pelo contrário. Confiar que Deus vai fazer justiça no final nos liberta para obedecer ao mandamento de amar nossos inimigos, como Paulo ensina em Romanos 12. Ele diz, não se vinguem, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente pode praticar a graça porque confia que Deus vai praticar a justiça no tempo dele.
Fechando esta terceira sessão, nós vimos a providência divina na prática, executando juízo sobre as nações que oprimiram o povo. A missão dos carros para o norte e para o sul mostra que o juízo de Deus é específico, e a frase sobre o Espírito de Deus repousar significa que a justiça divina foi satisfeita. Essa visão, então, redefine a realidade e nos garante que a história, no final das contas, é governada pela justiça de Deus e não pelo poder dos impérios. E agora a gente chega num ponto de virada muito importante no livro de Zacarias. As 8 visões da noite, com aquela linguagem grandiosa, cósmica, acabam. E o jeito de Deus se revelar muda completamente. A gente sai do que Zacarias vê para o que ele ouve e o que ele tem que fazer. Deus ordena um ato simbólico aqui na Terra, uma encenação profética, que vai ser a chave para interpretar tudo o que veio antes. Se as visões mostraram o poder de Deus para governar o mundo, esse ato vai revelar o plano de Deus para salvar o mundo através de uma pessoa. Essa frase, a palavra do Senhor veio a mim, já mostra a mudança. O cenário se torna bem terreno. Chega uma delegação de judeus importantes, Reudai, Tobias e Gedaías, que vieram lá da Babilônia. Eles trazem uma oferta de prata e ouro, provavelmente para ajudar na reconstrução do templo. E a chegada deles se torna o gatilho para uma ordem de Deus que é surpreendente e, à primeira vista, até perigosa politicamente. E Zacarias tinha que fazer isso em público. O ritual tem 4 passos. Primeiro, pegar o material. Segundo, fazer a coroa. E aqui tem um detalhe interessante. O texto em hebraico usa o plural, coroas, mesmo sendo para uma cabeça só. Isso sugere que não eram várias coroas separadas, mas uma coroa única, grandiosa, talvez com várias camadas ou diademas entrelaçados, simbolizando a união de diferentes tipos de poder. Isso é fascinante, porque já aponta lá para frente, para a visão de Cristo em Apocalipse, que tem na cabeça muitos diademas. Terceiro, o ato principal e chocante, coroar Josué, o sumo sacerdote. E por último, a coroa não fica com Josué. Ela é levada para o templo como um memorial, um sinal que aponta para algo no futuro. Essa é a pergunta-chave aqui, e a resposta mostra como o plano de Deus é genial. Zorobabel era o governador, e mais importante, ele era da linhagem real de Davi. Ele era o candidato óbvio para ser coroado. Só que coroar Zorobabel seria visto como uma rebelião direta contra o Império Persa, e a consequência seria, com certeza, uma retaliação militar terrível. Ao escolher Josué, o sumo sacerdote que não tinha nenhuma pretensão ao trono, a ameaça política some. O ato sai da arena política e entra na arena puramente simbólica, teológica. Ele aponta para um tipo de realeza que vai muito além das estruturas de poder deste mundo. Para a gente entender esse ato, a gente precisa lembrar do conceito de tipologia. É quando uma pessoa, um evento ou uma instituição do Antigo Testamento, o tipo, aponta para uma realidade maior e mais completa no Novo Testamento, o antítipo. Josué aqui funciona como um tipo. O Phillips lista 5 razões que provam que o ato era simbólico. Primeiro, Josué não era da linhagem de Davi. Segundo, o texto diz claramente que a coroa aponta para uma figura do futuro, o renovo. Terceiro, o destino da coroa era ser um memorial no templo, não um enfeite pessoal. Quarto, Josué já tinha sido chamado de sinal ou presságio lá no capítulo 3. E quinto, o próprio trabalho do sumo sacerdote já era um símbolo, representando o mediador que viria. Ou seja, Josué não está se tornando rei, ele está sendo usado como um outdoor vivo para anunciar o verdadeiro rei sacerdote que viria. Resumindo essa 4ª sessão, a gente viu a mudança da visão para o ato profético da coroação, e vimos que esse ato, ao coroar o sacerdote Josué e não o herdeiro Zorobabel, muda o foco da esperança. Não é mais sobre uma restauração política imediata, mas sobre uma realidade teológica muito mais profunda. Josué funciona como uma pré-figuração, apontando para uma figura futura que iria unir de uma forma nunca antes vista os papéis de sacerdote e de rei, redefinindo completamente o que é o reino de Deus. E agora a gente chega no coração da revelação de Zacarias 6, o clímax teológico para onde tudo estava apontando. Deus agora explica o que a coroação de Josué significa e o foco vai todo para uma figura messiânica chamada o renovo. Josué, com aquela coroa na cabeça, era só a sombra projetada na parede da história. O renovo é a pessoa real que projeta essa sombra. O termo hebraico para renovo é tzemach. Esse é um título específico para o Messias, que vai sendo desenvolvido no Antigo Testamento. Lá em Isaías, ele é o renovo do Senhor que vai trazer beleza. Em Jeremias, ele é o renovo justo da família de Davi que vai reinar com justiça. A palavra traz a imagem de um brotinho que surge de um tronco que parecia morto, que era como estava a dinastia de Davi depois do exílio. Ou seja, aponta para uma origem humilde, quase insignificante do Messias, mas Zacarias adiciona um trocadilho. Ele brotará, itzmak, do seu lugar. A ideia é que, a partir dessa humildade, ele vai crescer, vai prosperar com um poder divino para fazer a obra de Deus.
É um crescimento milagroso a partir de um começo humilde. Para a gente ter uma ideia do quanto essa profecia era revolucionária, a gente precisa lembrar que em Israel, os ofícios de rei e sacerdote eram totalmente separados. Era proibido misturar. O rei que vinha da tribo de Judá tinha o poder de governar e julgar, representando a autoridade de Deus. O sacerdote da tribo de Levi cuidava do culto, dos sacrifícios, mediando entre Deus e o povo, representando a misericórdia de Deus. A lei proibia que uma pessoa fizesse as duas coisas. O rei Saul foi rejeitado por tentar fazer o papel de sacerdote. O rei Uzias, no ato de orgulho, tentou queimar incenso no templo e na hora ficou com lepra, como está lá em 2 Crônicas. Juntar esses dois papéis era algo impensável. E aí Zacarias diz o impensável: o renovo será sacerdote no seu trono. Essa frase é uma bomba teológica. Não é um rei que é bonzinho como um sacerdote, ou um sacerdote que tem influência política. É a fusão perfeita dos dois ofícios numa única pessoa. E o resultado disso, diz o texto, será um conselho de paz, uma harmonia perfeita. O que isso significa? Um rei que governa não com tirania, mas com a compaixão e a intercessão de um sacerdote. E um sacerdote que age não com fraqueza, mas com a autoridade de um rei. É a união perfeita da justiça e da misericórdia de Deus em uma pessoa. E o Novo Testamento não tem dúvida de quem cumpriu essa profecia: Jesus Cristo. O livro de Hebreus, especialmente, é quase um comentário detalhado de Zacarias 6. O autor argumenta que Jesus é um sacerdote de uma ordem superior, a de Melquisedeque, aquele rei sacerdote misterioso de Gênesis 14, que é o único exemplo no Antigo Testamento de um rei sacerdote. E a ordem da obra de Cristo é fundamental. Primeiro, ele cumpriu seu trabalho de sacerdote na cruz, se oferecendo como sacrifício perfeito. E por causa dessa obediência a Deus, o exaltou ao máximo, colocando-no no trono como rei à sua direita. A citação de Hebreus 8:1 é a foto desse cumprimento, um sumo sacerdote que está sentado num trono. Além de ter esse duplo ofício, a profecia diz qual vai ser a principal obra do renovo. E aqui, o contraste com a situação da época de Zorobabel é gigante. Enquanto Zorobabel e Josué estavam lá, suando, para reconstruir o templo físico, de pedras, a profecia diz, repetindo para dar ênfase, que o renovo, ele mesmo edificará o templo do Senhor. A construção do verdadeiro templo de Deus não é tarefa de homens, é uma obra exclusiva do Messias. A esperança do povo é levada de um projeto de arquitetura para uma obra de salvação que dura para sempre. E o Novo Testamento nos mostra que esse templo que o Messias constrói é uma realidade espiritual, com várias camadas. Primeiro, o templo é o próprio corpo de Cristo. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou, ou literalmente tabernaculou, entre nós. Cristo é o lugar de encontro entre Deus e a humanidade. Segundo, como ele mesmo disse em João 2, o templo era o seu corpo, que seria destruído e reerguido em 3 dias. Terceiro, o templo que Cristo constrói é a igreja. Efésios 2 descreve a união de judeus e gentios como um edifício santo, a morada de Deus no Espírito. E, finalmente, em um nível pessoal, 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas que estão sendo edificadas como uma casa espiritual. A grande obra de Cristo na história é construir um povo, não um prédio. Então, para a gente sintetizar essa sessão, que é crucial, identificamos o renovo, o Tzemach, como o Messias. Vimos que a identidade única dele está na fusão dos ofícios de sacerdote e rei, algo proibido na Antiga Aliança, mas que mostra a perfeição do seu governo e da sua mediação. E vimos que a principal obra dele é construir o verdadeiro templo do Senhor, que é o próprio Cristo e a Igreja. A esperança de Israel, portanto, sai de uma restauração local para uma redenção espiritual e universal. E assim a gente chega ao final da nossa análise de Zacarias 6. Foi uma jornada, né? Começamos com uma visão cósmica do poder de Deus nos carros de guerra e terminamos nos detalhes da pessoa e da obra do Messias, o sacerdote rei, que constrói um templo espiritual. A profecia nos levou do poder de Deus na história para o plano de Deus para a redenção. Agora vamos juntar tudo isso e pensar no que isso significa para nós hoje. No centro de toda essa profecia complexa, a gente encontra essa frase simples e direta: eis aqui o homem. Com essas palavras, Deus, pelo profeta, muda completamente o foco da esperança do povo. Ele tira os olhos deles das estruturas, o templo físico, da política, a restauração do reino de Davi, das circunstâncias, a opressão persa, e os faz focar em uma pessoa. A solução final para os problemas de Israel e do mundo não está num programa, num sistema ou numa instituição, está em uma pessoa. O construtor do templo é infinitamente mais importante que o templo. A esperança de Israel finalmente ganha um nome e um rosto. E essa frase, eis o homem, ela ecoa por toda a história da revelação. A promessa começa lá em Gênesis 3 com o descendente da mulher. E a imagem vai ganhando foco ao longo do Antigo Testamento.
Ele vai ser um profeta como Moisés, um rei eterno da linhagem de Davi, um servo sofredor que carrega os nossos pecados. Cada profecia adiciona um detalhe a esse retrato. E Zacarias nos dá talvez a descrição mais completa de todas no Antigo Testamento: o sacerdote rei. E então, séculos depois, a frase reaparece, mas na boca de Pôncio Pilatos. De uma forma totalmente irônica, quando ele apresenta Jesus todo machucado, humilhado e com uma coroa de espinhos, Pilatos diz, sem fazer ideia da verdade que estava falando: eis o homem. Naquele momento, o cumprimento de todas as promessas estava ali, diante deles, no ponto mais alto da sua aparente fraqueza. E comparar a coroação que Zacarias previu com a coroação que de fato aconteceu com Cristo é chocante. Zacarias imaginou uma coroa de prata e ouro, símbolo de glória e realeza. Jesus recebeu uma coroa de espinhos, o símbolo da maldição que veio sobre a terra lá em Gênesis. A coroação de Josué foi um ato de honra, a de Jesus, um ato de zombaria. A primeira apontava para a glória que viria. A segunda, através do sofrimento, realizava a obra de sacrifício que seria a base justa dessa glória. Como Phillips argumenta, a coroa de espinhos é, no fim das contas, muito mais preciosa que qualquer coroa de ouro, porque foi através do seu sofrimento como sacerdote que Cristo ganhou o direito de reinar como rei. Ele subiu ao trono passando pela cruz. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente precisa guardar de Zacarias 6? Primeiro, a história não é uma bagunça de acidentes. Ela é governada pela providência de Deus. Os carros dele estão em movimento. Segundo, Deus é um Deus de justiça que vai defender o seu povo e julgar toda a opressão. Terceiro, a nossa esperança final não pode estar em instituições ou sistemas, mas somente na pessoa de Jesus Cristo. Quarto, que Jesus é o nosso perfeito sacerdote-rei, que nos representa com compaixão e nos governa com poder. E por fim, que a grande obra de Deus no mundo, da qual a gente participa, é a construção do seu verdadeiro templo, a igreja, feita de pedras vivas de todas as nações. E eu termino deixando essa pergunta para a gente pensar. Zacarias 6 nos coloca de frente com o paradoxo central da fé cristã. O poder máximo de Deus, aqueles carros, serve para colocar no trono um rei cujo caminho até esse trono passou pela fraqueza e pelo sofrimento. Se essa é a lógica do reino de Deus, como isso deve mudar a nossa ideia do que é poder e do que é fraqueza hoje? Como essa verdade desafia as nossas ambições, os valores da nossa cultura e o nosso jeito de ser igreja num mundo que idolatra o poder e despreza a fraqueza do sacrifício? Zacarias nos convida a ver a história, o mundo e a nós mesmos através das lentes da cruz e da ressurreição. Para quem quiser ir mais fundo nesse tema do sacerdócio real de Cristo, eu recomendo, claro, a leitura de Hebreus e Apocalipse e também bons comentários sobre Zacarias, como os de Joyce Baldwin ou Mark Bolda. Muito obrigado pela atenção de vocês.